Homenageá-los. Estou muito feliz por estar aqui e eu quero hoje compartilhar com vocês o que é mais importante da nossa vida, mais da matéria. O que é mais importante do mundo é você saber que existe um mundo espiritual. E aí você vai dizer, eu já sei, Magda, por causa das religiões, mas a sua centelha é maior que as religiões. E eu estou aqui hoje para trazer um pouco mais sobre a centelha divina que habita em nós. E eu quero fazer a seguinte pergunta: você aceita saber que o todo habita em você? A sua centelha divina é o todo. O todo é energia. O todo são energias. O todo é o campo primordial, é o vácuo quântico que emerge em tudo que há. Ele é além do universo, dos universos e dos multiversos. O todo é tudo que existe. O todo está presente em tudo que existe. O todo é o eu sou. O todo é a centelha divina que está no ser humano. O todo é o vácuo quântico. Essa energia subjacente, a base de tudo que existe, tem o vácuo quântico. O vácuo quântico é o todo. Então, em tudo está intrínseco, inerente, característico, a essência do todo. Então, você é essência, você é o todo. Esta matéria, a água, tudo que existe, a base dela, o vácuo quântico que está no meio do átomo, é o todo. O estar humano é o grau de maior evolução da consciência. Por que eu digo isso? Porque a gente tem os reinos mineral, vegetal, animal e humano. Quando nós estamos humanos, nós temos o raciocínio. Então, a gente consegue entender, enxergar e sentir que o todo são energias, que é o campo primordial, que tudo é energia. Que a mesa, então, é luz condensada, luz dura. Por quê? Porque o todo, ele permeia tudo que existe, ele atravessa tudo que existe. Bom, o todo, ele é amor incondicional. Então, para nós entrarmos em fase com ele, se o todo é amor, nós temos que ser amor incondicional. Nós temos que ter amor incondicional. Além da consciência, do conhecimento, é começar a ter compaixão, alegria, que é fruto do amor, e ajudar, e ter misericórdia do outro. Então, o todo também, ele trabalha pelo coletivo. Então, para nós entrarmos em fase com o todo, fase é páreo, certo? Eu tenho que ajudar o coletivo. Eu tenho que fazer pelo coletivo. Quando eu enxergo, então, que tudo são energias, eu enxergo que tudo é divino e que tudo é sagrado. E a partir daí tudo muda, porque eu tenho amor, eu sei que tudo são energias, eu sei que a minha energia resvala no meu próximo e volta para mim. Então, e de onde sai isso? Sai do núcleo energético do nosso coração. Vamos lá. Para as coisas acontecerem, então, eu tenho que estar alinhada com a minha centelha. O que é isso? É
eu perguntar para a centelha e ela vai me responder na primeira resposta e a minha vontade está alinhada com a vontade da minha centelha, muitas vezes a centelha ela diz não para algo que eu quero da minha vontade, porque a minha vontade é o meu ego. Então, eu aprendi essa técnica com o mestre Hélio Couto, ele faz assim, você e sua centelha. Então, vamos supor que numa mão está a minha centelha, a vontade da minha centelha, e na outra mão está a vontade do meu ego. Então, a minha centelha é pura luz, e o meu ego, ele cobre a minha centelha, mas eu tenho que transformar a vontade do meu ego em luz. Então, é luz com luz, e aí as coisas acontecem. O todo, ele quer o melhor para nós. O todo é infinito, é luz. E nós temos que agir fazendo o bem incondicionalmente, como o todo faz, dentro das nossas possibilidades. Quanto mais nós fazemos o bem, nós aumentamos a nossa luz. E isso tem que ser voluntário, não involuntário. Não é obrigado, não é barganha. Eu tenho que fazer de livre e espontânea vontade. Eu quero fazer o bem? Sim, então eu vou e faço o bem. Quanto mais eu ajudo, mais luz, menos trevas. E isso, pessoal, é uma batalha diária. É o esforço de cada um de nós. É uma batalha diária, nós escolhermos pelo nosso livre-arbítrio fazermos o bem. E não esqueçam que tem aquela passagem que diz, nós colheremos, não é uma passagem, né? Não sei. Nós colheremos o que plantarmos, né? É um provérbio. As consequências do uso errado do nosso livre-arbítrio são extensas. Além de nós gerarmos sofrimento na vida das pessoas, nós também pagaremos pelas encarnações afora. Bom, agora eu quero falar algo sobre mim. Pessoal, eu tenho mais de 50 anos e eu perdi muito tempo querendo aproveitar a vida. E como eu aprendi nas igrejas que não tem encarnação, então eu falava, vida só tem uma, isso é uma grande armadilha, porque a contabilidade cósmica, e tem provas que a encarnação existe e ela cobra de nós os karmas um pouco por ano. Licença. Então, quando a gente vive aleatoriamente, pensando que só existe essa vida, que não existe reencarnação, a gente fala, não, vou aproveitar tudo, né? Porque eu só tenho essa vida, né? Mas é um grande erro a gente não pedir a orientação da nossa centelha. Veja bem, a oração que nós temos que fazer não é pedir. As igrejas também ensinam isso e não é pedir, é só agradecer. Porque pela física quântica, nós aprendemos que, isso é provado, a física quântica, pessoal, nós aprendemos que só de eu imaginar, então é assim, existem infinitas possibilidades, e só de eu imaginar o meu pedido, então eu colapsei, eu escolhi o meu pedido em onda, ele já se transforma numa probabilidade. Então, aquilo já está em onda, e para manifestar aquilo no mundo material, aí depende de umas variáveis. Então, pessoal, como a gente aprendeu isso com a física quântica, qual é a nossa oração, então? Que tudo já existe, é gratidão. É gratidão, a gente só tem que agradecer. Agradecer e confiar. Igual, eu estou passando um processo, mas eu tenho certeza que eu já alcancei aquilo que eu desejo.
E Magda, você perguntou para sua centelha? Perguntei. E a minha centelha aprova. Então é muito maravilhoso quando você fica alinhado à sua centelha. E a sua centelha, ela responde para você, ela é o Deus vivo dentro de você, ela é o seu eu divino dentro de você, ela tem uma programação para você. Se você ficar em comunhão, em comunicação com ela todos os dias, você vai passar a conhecer essa programação. E a primeira programação que tem para todo ser humano é que ele tenha contato com o mundo espiritual, com a sua centelha, com o seu eu divino. Esta é a primeira programação. Então, pessoal, quando a gente não reconhece nosso eu divino, nosso eu superior, nossa criança interior, nosso mentor, nosso anjo de guarda, nosso Espírito Santo, quando a gente não tem essa comunhão e vive para si mesmo, nós erramos e nós atraímos problemas, porque a sua centelha tem uma vontade e o seu ego tem outra vontade. Então começa a se distanciar a vontade do seu ego com a vontade da centelha. Então a gente tem que reconhecer que a centelha habita em nós, termos uma comunhão com ela diária, e o ego, ele tem que se dobrar para a centelha. Ele tem que se dobrar para a centelha, porque ele tem que ser luz com ela para que os nossos pedidos, as nossas vontades, que é a vontade da centelha, se manifeste. E não é só por isso, é porque nós temos uma caminhada a cada encarnação de reconhecermos a nossa centelha em cada encarnação e nos unirmos ao todo, reconhecendo a existência dele em nós, para um dia voltarmos a estar com ele, a voltar para casa, a sermos só espíritos. Bom, a centelha, então, ela é a intuição, e eu já disse, né? Quando você fizer alguma pergunta para ela, a primeira resposta que vier à sua mente, ao seu entendimento, é a centelha respondendo, tá? Então, nós temos que ter amizade com ela. Amizade. E como que você reconhece e sente sua centelha? Tem um exercício que o mestre Hélio fala, diga, eu sou o eu sou. Todos os dias. Escreva isso num cartaz, num caderno, onde você for olhar diariamente e pense, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Tem uma passagem, né, que Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pessoal, a Bíblia, Mauro Biglino, ele diz que a Bíblia não é um livro sagrado. Mauro Biglino, ele é o maior intérprete e tradutor da primeira Bíblia que surgiu, que é a Bíblia hebraica. E ele diz que na Bíblia hebraica só havia o Velho Testamento. E o que conta lá? Conta quando os deuses desceram do astral para a terra. Fala a história dos Anunnakis. Então, os Néfilins, os Igigis, que a Bíblia se refere, que as pessoas acham que são os demônios, são esses deuses que não são demônios, são espíritos como nós em evolução. Eles também fazem o bem. Nós, como eles, podemos escolher fazer o bem. E nós, com o nosso consciente racional, nós podemos escolher fazer o mal também. Então, tanto nós quanto eles, todos estamos em evolução. Então não existe ser negativo. Tem humanos, então, que são negativos. Então a gente tem que pensar que você, consciente que
tudo é divino, tudo é sagrado, que o seu eu divino habita em você, a sua centelha divina, você pode dizer, eu escolho fazer o bem. E eu quero te fazer uma pergunta, será que depois de mexida e remexida, como fizeram com a Bíblia, Jesus, será que ele não disse, o eu sou é o caminho, a verdade e a vida? O eu sou é o caminho, a verdade e a vida? Gente, Jesus, ele foi muito estudado, ele estudou em Alexandria por 10 anos. Jesus estudou com os essênios, Jesus aprendeu também magias de cura. A saga capelina fala isso. Então, Jesus, os evangelhos que constam é uma parte, na Bíblia, é uma parte bem pequena, bem ínfima, perto de toda a história de Jesus. E tem outras teorias dizendo até que Jesus casou com Maria Madalena. São teorias, mas não dá para descartar, porque teve muita mudança para o controle das massas. O Novo Testamento, ele é assim, pessoal. Ele foi um compilado que colocaram ali algumas partes, só da parte de milagres de Jesus, tiraram a infância, tiraram a adolescência, tiraram, e colocaram também uma parte ali de Paulo, tudo para ter um controle da sociedade. Então a Bíblia é um compilado de textos que foram mexidas palavras, foram tiradas palavras. Eles falam que existe inferno eterno, não existe inferno eterno. O inferno é um umbral e você, quando morrer, vai para a frequência que você estiver. Se você morreu mal naquele momento e foi uma pessoa boa, você será tratado, você vai para um lugar mal e depois dali você será deslocado para um lugar bom onde você vai se recuperar. Agora, se você foi uma pessoa má e morreu bem, você pode ir para um lugar bom, mas de acordo com as coisas que você fez, você vai para um umbral. Então, você vai de acordo com a sua frequência. Então, e a Bíblia diz que existe inferno eterno. E quando você for para o umbral, clame os seres de luz, clame Jesus, clame Jesus. Jesus foi a consciência de Buda. Buda, ele veio como um avatar para ensinar o caminho do equilíbrio, do meio, do ponto zero, da neutralidade, para nós não sermos polarizados, não ficar nem no tudo muito bom e nem no tudo muito ruim, fique no equilíbrio. Buda ensinou esse caminho, o caminho do meio. E ele foi a consciência de Jesus, né? Não, ao contrário, né? Jesus foi a consciência de Buda e Jesus veio para ensinar sobre o amor. Jesus veio falar sobre o amor. E ocorre o seguinte, Jean Valjean explica isso, a consciência de Jesus, ele veio e ele teve misericórdia e compaixão dos humanos, dos pobres, dos doentes. E aí Javé queria que ele fosse um carrasco. E quando ele foi crucificado, ele não aceitou ser este carrasco, como Hitler aceitou. Ele não aceitou. Então, o que aconteceu? Ele foi crucificado, mas não é que ele se deu, ele aceitou a vontade de Javé. Jesus chamava o todo de Pai. E para esse Pai não tem carência.
o todo é abundante. Tem uma passagem que fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos do todo, não são os pensamentos de Deus. Nós, pessoal, muitas vezes temos preconceitos, nós temos tabus, nós temos crenças negativas, nós pensamos negativo. Para nós, as coisas são duais, a gente não entende. Mas, na verdade, para o todo não existe carência e para o todo existem infinitas possibilidades. Então, muitas vezes, quando a gente não entende, por exemplo, por que a pessoa é homossexual, vocês sabiam que na quinta dimensão os seres são hermafroditas, ou seja, andrógenos, ou seja, tem os dois sexos? Na verdade, quando a gente pensa comigo, se o todo, o Kybalion diz que o todo é mente. Quando ele diz isso, ele quer dizer que o todo é consciência. Mas nós temos que entender, o todo é uma única consciência, mas ele é sentimento. Nós temos que senti-lo para entender que tudo são energias, porque ele é energia. Então o todo é mente, mas ele também é sentimento, porque a gente tem que sentir. E é pelo coração que a gente sente que tudo é divino, que tudo é sagrado. Então, nós julgamos sem conhecer as causas, a raiz dos problemas, a raiz das situações. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha, vocês sabiam que às vezes uma pessoa fica aleijada porque ela está pagando um karma de outra encarnação. Tá, mas às vezes não é. É por outro motivo. Então, a gente acha que tudo são karmas e não são. A gente não entende. Então, a gente tem que tirar de nós, a gente tem que só pensar no todo. Quando a gente pensa que o todo são energias, que o todo é puro, que o todo é amor, que o todo é essência, não existe sexo, não existe preconceito. É nisso que a gente tem que entrar. É nessa ideia, é nesse sentimento que a gente tem que entrar. Pensa no Pai, pensa na natureza, pensa no mar, pensa nas montanhas. Tudo é o todo. E os seres todos se submetem ao todo. Então isso é muito lindo de ser entendido e de ser sentido. Nós temos um currículo cósmico e cada uma das vidas que nós passamos, como eu já falei, é um passo na conscientização que existe o todo. É de onde a centelha saiu e é para onde ela voltará. O todo, pessoal, ele é uma energia tão vibrante, tão alta de amor e de alegria, que se nós ficarmos com este corpo perto dele, nós desfalecemos. Então, como eu já disse, ele é uma consciência e ao mesmo tempo ele é um sentimento. Quando nós encarnamos, a nossa centelha é coberta pelo ego. E o ego acha que tudo está separado. E daí ele não sente o todo. Então é pelo racional que nós começamos a entender que existe o todo e fazer esse ego aceitar o todo e se dobrar para o todo. E ter o mesmo sentimento que o todo. Pensar no coletivo,
amar, ter misericórdia, compaixão, enfim. Quando uma pessoa vive para si, quando um casal vive só para si, quando uma empresa vive só para si, aí eu estendo para todas as divisões, áreas, instituições. Quando essas consciências vivem só para si, elas atraem problemas. Então, toda a humanidade tem o dever, ou deveria ter, de ajudar, de fazer algo para outras consciências, vamos dizer. Então, a centelha que não entende que ela deve fazer o bem, ela quer matar, ela quer oprimir, ela quer torturar. E aí começa um instinto natural dela querer procurar algo espiritual, e é onde ela acha deuses menores. E é onde nós achamos as igrejas. E só que esses deuses menores, eles também têm egos. E aí começa, são muitos egos para satisfazer, e aí começa, nós acreditamos nesses deuses, esses deuses querem realizar a vontade deles também, mesmo eles sabendo, além de nós, que existe sim o todo, a centelha, como funciona o mundo espiritual. E aí, pessoal, é muito complicado. Desde quando esses deuses Anunnakis vieram e pousaram na Terra, aí tem através deles os híbridos, os reptilianos, e agora já são os humanos, porque os humanos também são maus. Então todo mundo querendo satisfazer o próprio ego. O que acontece? Acontece que todas as consciências, elas escolhem fazer o bem ou o mal. E aí a gente fica classificando que existem demônios. O espírito. Os espíritos são humanos que estão em quarta dimensão. Não existem demônios. Aí as pessoas falam, não, eu quero orar para o anjo, para o arcanjo. Pessoal, cada vez eu fico mais abismada. Os anjos e os arcanjos, eles são secos, eles são frios, eles não têm emoções e eles são meio retardados. E eles são do astral, eles têm poder, mas eles estão olhando o nosso coração. Eles estão olhando quem tem boa intenção. Se você quer que ele faça o mal a alguém, um espírito faça o mal, aí você vai onde você acha, ou você faz o que você quiser, tipo de magia, de macumba, aí eles estão vendo sua intenção. E eles ajudam a fazer o mal? Eles ajudam. Mas você será cobrado, eles vão te cobrar. Você sabia que quem faz magia está amaldiçoando a sua descendência? Tudo que acontece conosco, nós estamos ou abençoando ou amaldiçoando a nossa descendência. Fazer magia, simpatias. Eu fazia muita simpatia. Há pouco tempo eu descobri que simpatia é magia. Você sabia que a nossa intenção é magia? Só de eu pensar é magia. É muito forte. É muito forte. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas
Deus, Ele não faz nada se nós não fizermos. O todo é amor. Ele diz não, ele perdoa que nós quebramos o vaso, perdoa. Eu vou na casa de um irmão, eu quebro o vaso do irmão. Irmão, você me perdoa? Perdoo, mas pague o vaso. Tudo que nós fizermos será cobrado. Então, não existem demônios. Existem espíritos que, como eu e você, optamos em fazer o bem e o mal. Se você pedir ajuda para eles para o bem, eles vão te ajudar a fazer o bem. E se você pedir ajuda para o mal, eles vão te ajudar também a fazer o mal. Mas eles vão cobrar. Pessoal, os anjos, os arcanjos, arcanjo Uriel, Rafael, Micael, Bararel, qualquer arcanjo, qualquer anjo, eles não são amigos. Os amigos espirituais são parentes que morreram, ou espíritos que têm simpatia por nós e podem nos ajudar, sem nós sabermos até. Mas os anjos e os arcanjos, eles não são amigos espirituais. Eles estão olhando o nosso coração. Eles querem que nós vibremos alto no ritmo do universo. Pessoal, eu quero falar algo para vocês. Os anjos, abaixo dos arcanjos, tá? Os anjos, eles seguem o protocolo de Javé. E o protocolo de Javé não é nada bom. Então, anjo não é bom. Então, não se apegue com anjos e com arcanjos. Como eu já disse, peça proteção para São Miguel Arcanjo, no sentido assim, ai São Miguel, protege tal pessoa. Até pode pedir, mas não faça a campanha dele de 21 dias, que senão você vai pagar um preço. Ele colhe, faz separação de casamento, ele passa a espada até o seu DNA. Ele não olha só essa encarnação, ele olha sua régua de dívida, sua dívida cósmica lá. Então, ó, vamos dizer que a sua encarnação, cada risquinho aqui é uma encarnação. São Miguel Arcanjo passa a espada aqui. E aí a gente tem que ver, cada anjo tem uma função. Cada anjo faz algo. Muito sério e as pessoas acham que não. Vamos lá. Então, a centelha divina é a essência do todo. Nós somos a essência do todo. Então, pessoal, quando nós tivermos que fazer uma escolha, vamos escolher direito, vamos escolher a vontade da nossa centelha, vamos nos tornar mais espirituais. E não esqueça, como eu já disse, quando eu faço um pedido de acordo com a minha centelha, aquilo já existe em onda, então virou probabilidade. Aí, como que se manifesta? Aí voltamos. Eu tenho que ver a questão do merecimento. Existe o merecimento, existe a questão das nossas crenças limitantes, como eu já falei. Existe a questão dos karmas que nós temos que pagar. Então, o todo, ele tem 8 bilhões de desejos para realizar. E aí o meu entrou na lista. O que fazer para que algo aconteça? Talvez mais rápido, não sei. Mas o que fazer enquanto eu espero? Trabalhar, ajudar, estudar e se resignar. Por que a gente trabalha? A gente trabalha justamente para nós evoluirmos no trato com o irmão, sabe? Até para mim é difícil às vezes
Então a gente tem problemas de relacionamentos. Então a gente tem que trabalhar primeiro para se sustentar e também para evoluir, exatamente que é com o irmão. O mestre Hélio diz que não são nas montanhas que nós vamos evoluir, que vai ser aqui, encarnados, né? Estudar. Por que estudar? Estudar para expandir a consciência. Estudar para aprender como funciona o sistema, o planeta, né? E ajudar, porque ajudar paga karmas. Olha que maravilha! Ajudar vai limpando o nosso perispírito. Pessoal, nós temos um corpo energético, nós temos 7 corpos, né? E nós temos ao redor desse corpo físico um corpo energético, né? E é neste corpo que ficam os miasmas, que fica a antimatéria. Então nós temos que ajudar conforme nós fazemos o bem voluntariamente, sem barganhar com o todo, né? Fazendo com amor o bem, você limpa seus karmas. E a gente tem que se sujeitar à vontade do todo, resignar-se. Tipo, eu tenho que me resignar ao momento presente, àquilo que eu estou passando, né? Bom, então qualquer negatividade, miasma, antimatéria, impede que a centelha manifeste a totalidade do seu poder. Pessoal, mas Magda, quer dizer que então eu vou ter poder? Para a centelha divina não existe limite. E quer dizer que eu vou ter poder, esse poder de manifestação, de conhecimento, é para você pensar no coletivo. Não é para você viver para si mesmo. Bom, então, quanto mais amor incondicional, mais luz. Quanto mais você ajudar, mais luz. Sem ego, trabalhar, ajudar, estudar, sem parar. Quanto mais luz, mais unificado você estará com o todo. Muito lindo, não é? Tirando os tabus, os preconceitos, pensando em consciência, né? As negatividades e fazendo o bem, e trabalhando e ajudando, estudando, você vai se limpando para se iluminar. A iluminação não é em meses, a iluminação é em anos. Buda ficou 51 anos debaixo de uma árvore, falando para o todo, eu quero me iluminar. E aí, quando ele soltou, ele conseguiu, ele teve a capacidade de manifestar e a sua centelha trabalhar. E sabe o que ele percebeu? Que todo desejo traz sofrimento. Pessoal, o universo tem desejos sobre nós e nós temos desejos sobre o universo, e a gente aprende que a gente tem que unir esses desejos para que eles se manifestem, tudo vire luz e isso seja manifesto, mas todo desejo traz sofrimento. Buda aprendeu isso. Eu quero aprender com ele. Bom, estou chegando no final, ainda tem mais um pouquinho. Então a forma de nós sentirmos a nossa centelha é nós doarmos, é nós ajudarmos. Pessoal, quando você ajuda, quando você doa, quando você faz o bem, é produzido nos seus neurotransmissores aqui no cérebro, hormônios, né? A endorfina. A endorfina, ela te traz alegria, ela te traz felicidade, ela te traz bem-estar e ela te traz bom humor. Então, quando nós fazemos o bem, imediatamente a gente já recebe ali uma recompensa e a nossa frequência sobe. Então, isso é muito importante.
é um dos motivos também para ajudar, né? Além de limpar os karmas, ainda produz hormônios de neurotransmissores que favorecem nosso bem-estar. Quando você doa, você recebe créditos do universo. E quando você ganha, você recebe débitos do universo. E é muito importante uma pergunta. Quando a pessoa ganha, quando a pessoa recebe, que ela já está então em dívida com o universo, o que ela faz com o que ela ganhou? Ela progride? Ela cresce? Ela evolui? Ela ajuda os demais? Ou só usa em benefício próprio? Então, pessoal, quando nós recebemos algo, aquilo tem que ser um degrau de uma escada para nós subirmos. Eu sei que tudo tem um tempo, tudo tem um processo, mas conhecimento é poder. Então, este conhecimento eu tenho que utilizar para beneficiar o coletivo social. Eu tenho que ajudar os demais. O conhecimento, ele só deve ser usado para ajudar os demais. Então, quando você ajuda, você cria créditos e você limpa karmas. Então, você limpa seus protocolos, você limpa seu perispírito, seu corpo energético. O ajudar, ele tem que ser voluntário. Ajudar é voluntário. Para que as coisas aconteçam, ele tem que ser voluntário. Enxergue, veja, pense em energia. Quando você pensa que tudo é energia, e você sente que tudo é energia, e você vê que tudo é energia, tudo se torna mais leve, mais rarefeito. Pode ver que quando a intenção é boa, volta boa, e quando a intenção é má, volta má. O que eu quero dizer é que o planeta está mais rápido. O planeta está cada vez mais rápido, tudo está acontecendo mais rápido. Então, o quanto mais no equilíbrio nós estivermos, é melhor para a gente ficar no neutro, no ponto zero, de dizer deixa passar, se acalma. Por isso que a meditação é boa, porque ela pega os pensamentos e acalma, baixa os pensamentos. Fique em paz. Ouça o silêncio. Sinta-se. Quando alguém te agredir, pense, eu sou você. E sinta isso. Enfim. Pessoal, o universo, ele está ao lado e a favor de quem tem boa intenção. Que forte! O universo está a favor de quem tem boa intenção. E aí entre os demos que as pessoas falam, que são os demos que estão em locas, entra os anjos, os arcanjos. Os demos são espíritos, não é? Os nomes deles são demos, mas eles são espíritos. Entram os seres do umbral, entram os seres de quarta dimensão. Então, tudo, o universo, está a favor e ao lado de quem tem boa intenção. Vamos ter boas intenções. Vamos ser espontâneos, não usar máscaras. Vamos ser melhores a cada dia, que é uma batalha. É uma batalha. Nós sermos luzes é uma batalha. Que 2025 seja um ano de prosperidade para você,
para nós, um ano de conhecimento e de pensar no coletivo, de pensar no social, ajudar, estudar, trabalhar, fazer e se resignar ao momento em que estivermos passando. Eu quero dizer a você, seja um bom exemplo. Eu estou tentando ser um bom exemplo. Gratidão infinita. Um grande beijo. Um grande abraço energético de alma. E até 2025, tá bom? É isso. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E não esqueça, ó, você e sua centelha. Seu ego e sua centelha. Luz e luz. Muita luz para você, 2025. Um beijão.